Boa noite, meus amores. Que possamos estar recebendo nesse momento a visita de Jesus, a visita dos nossos mentores espirituais. Mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos em oração. Vamos pegar nossa água para que possa ser fluidificada no final e vamos manter junto a nós os nomes dos nossos amados que precisam da oração. Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro dos Espíritos. Estamos lendo o livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Provavelmente hoje estaremos encerrando esse capítulo, né? Vamos continuar. Deus proverá. Quais são, nesses casos, as consequências dessa ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. Deixe-me um pouquinho falar com vocês que nós estamos lendo sobre o desgosto da vida e o suicídio, ok? Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consequência positiva de fazer o mal. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre o corpo de seu marido podem ser consideradas suicidas, suportando as consequências? Elas obedecem a um preconceito e frequentemente mais à força que por sua própria vontade. Elas creem cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Sua desculpa está na nulidade moral da maioria dentre eles e na sua ignorância. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Os que não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas se matam na esperança de ir reencontrá-las, atingem seu objetivo? O resultado para eles é diferente do que esperam. E em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, dele se distancia por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito, duvidando de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas. Não apenas fixadas, em todos os casos, são sempre relativas às causas que provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das consequências, das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interrompeu. Vamos ler as considerações de Kardec sobre o suicídio. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas, mas há as que são comuns a todos os casos de morte violenta. E a consequência da interrupção brusca da vida, a primeira persistência é mais prolongada e mais tenaz do laço que une o espírito e o corpo, por estar esse laço quase sempre na plenitude de sua força no momento em que é quebrado. Enquanto que na morte natural, ele se enfraquece gradualmente e, no mais das vezes, se rompe antes que a vida esteja completamente extinta. As consequências desse estado de coisa são a prolongação da perturbação espírita, depois a ilusão, que durante um tempo mais ou menos longo faz o espírito crer que está ainda entre o número de vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão
do estado do corpo sobre o espírito, que sentem, assim, malgrado eles, os efeitos da decomposição e experimentam uma sensação plena de angústias e de horror. E esse estado pode persistir tanto tempo quanto deveria durar. A vida que interromperam, esse efeito não é geral, mas em nenhum caso o suicida está isento das consequências de sua falta de coragem. E cedo ou tarde expia sua falta, de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que foram infelizes sobre a terra disseram ser suicidas na precedente existência e estar voluntariamente submetidos a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de ligação da qual eles procuram em vão se desembaraçar, para alçar aos mundos melhores, nos quais o acesso lhes é interditado. Na maioria, o desgosto de ter feito uma coisa inútil, visto que dela não experimentaram senão decepção. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Por que não se é livre para pôr termos ao sofrimento? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo daqueles que sucumbiram, que isso não é só uma falta, como uma infração a uma lei moral. Consideração de pouca importância para certos indivíduos, mas um ato estúpido, visto que com ele nada se ganha. E isso não é a teoria que nos ensina, mas os fatos que ele coloca sob nossos olhos. Meus amores, eu vou encerrar a leitura sobre o suicídio agora, com as considerações de Kardec, e amanhã eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esse tema com vocês, tá certo? Para não estender muito o tempo do momento de paz. Que Deus nos abençoe e que nós estamos sempre pensando, mais do que agindo, pensando, orando, pensando, orando e vigiando. Vamos conversar com Deus. Deus, nosso Pai de amor e bondade, de amor e justiça. Cada vez mais, Pai, vamos entendendo como vive o Espírito, tanto na jornada terrena, como na pátria espiritual. O que te pedimos, Senhor, é que nós possamos estar sempre conscientes de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que possamos partilhar com todos os nossos irmãos menos entendidos sobre o assunto, o porquê não devem fazer certos tipos de atentados contra si próprio, algum atentado contra as leis naturais, que não é só o suicídio, são muitas. Então, Pai querido, te pedimos, tenha misericórdia de nós que nos propomos a estar juntos dos irmãos, incentivando-os a orar, incentivando-os a vigiar, Nos ajuda, Pai querido. Nos ajuda e que nós possamos ter sempre esses momentos, esses motivos de continuar. Te pedimos pelos nossos irmãos que sofrem, Senhor. Sofrem dos problemas físicos, dos problemas espirituais. E que às vezes, Pai, não entendem o porquê da dor, o porquê do sofrimento. E buscam, em certas atitudes, se livrarem de algo que eles não entendem. Os nossos irmãos que sofrem dos problemas psiquiátricos, emocionais, Pai, são os irmãos que mais tendências têm a certos tipos de pensamentos, de situações, de intenções. Então, Pai querido,
te pedimos, com amor, perdoa os nossos irmãos e ajuda-os a desfazerem certos conceitos, certas vontades, certos pensamentos que serão prejudiciais à sua vida. A continuidade de sua existência na pátria espiritual. Te pedimos, Pai amado, pelos lares, todos os lares, Pai. São tantos os lares que sofrem de tantos males, são tristezas, são desrespeitos, são situações constrangedoras. Muitos lares, Senhor, precisam urgentemente que os pais desse lar coloquem dentro de casa a presença amorosa de Jesus Cristo, a presença amorosa dos teus ensinamentos, Senhor, para que dali não saiam nenhum irmão em busca de aventuras, em busca de liberdade de uma forma errônea. Tenha misericórdia, Pai da humanidade, e que nossa Mãe Maria possa estar abraçando todos os seus filhos. Tenha misericórdia também, Pai, dos nossos irmãos que usam os vícios como busca de liberdade. Não é, meus queridos, não é. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos estar sempre viajando dentro do Evangelho de Jesus, para entendermos o bem, o mal. Existe o mal, existe, mas nós podemos nos ver livres desse mal. Basta que para isso, meus irmãos, tenhamos essa vontade de conhecer o Evangelho de Jesus, de partilhar do Evangelho de Jesus, de viver o Evangelho de Jesus. Então, meus amores, que tenhamos essa necessidade muito forte dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos. Que Deus nos abençoe e que Deus esteja sempre presente em todo o nosso caminhar na jornada terrena. Vamos fechar os nossos olhos, vamos tentar visualizar o nosso meigo Jesus, que caminha até nós com os braços abertos para nos dar um abraço. Vamos nos aconchegar nos braços de Jesus. Vamos encostar nossa cabeça em seu peito e dizer: Senhor, eis-me aqui. Cuida de mim, me guarda, meu Pai, cuida de mim. Pedindo a espiritualidade amiga, meus queridos, que venha fluidificar as nossas águas, colocando nelas o remédio necessário a cada um de nós. E vamos fazer a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou para conversarmos com o nosso amado Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas perturbações, novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda angústia, de toda tristeza, de todo pensamento ruim, e que nós possamos, querido Pai, estarmos sempre ligados a Ti, ligados a Jesus, através da oração, do perdão e do amor.